Acho que nós nunca vimos um momento tão bagunçado de escolhas quanto agora, como a CBF ela tá mostrando, tá? A escolha do Fernando Diniz, e não tem nada contra a pessoa Fernando Diniz, eu acho que mostra, de fato, como o brasileiro não sabe o que ele quer. E isso a gente vai discutir no vídeo. Recentemente eu gravei um outro vídeo falando se a escolha do Ancelotti era boa ou não para a seleção brasileira. E a gente chega numa conclusão que é o seguinte... E lá eu falo muito bem isso, né? Quando termina a Copa de 2014, o discurso que a gente via na mídia era: o Brasil deve se prevalecer do trabalho de longo prazo. Temos que ter um trabalho de longo prazo, que a gente não tinha isso, país atrasado, mentalidade atrasada, etc e tal. Então vamos copiar o modelo da Alemanha que deu certo, que é o modelo de você ter paciência para poder colher resultados futuros. Foi assim com o tão técnico Joachim Löw. Assumiu em 2006, né? Que 2006 era auxiliar do Klinsmann. Assume em 2007. 2007 ele fica até o ano passado, acho que foi até 2021. Isso. Então ficou por muito tempo, ele ganhou a Copa de 2014. Então a CBF passa a fazer isso, coloca o Tite, dá 2 ciclos para ele. E o Brasil, infelizmente, não consegue a Copa do Mundo. Mas qual que é o negócio aqui? O negócio é o seguinte: diversos comentaristas, e você vê isso, tá bom? Em vários vídeos ou matérias, diversos comentaristas fazem o seguinte: o trabalho do Tite foi muito ruim, logo nós devemos voltar para nossas origens, que é, o Brasil nunca ganhou uma Copa do Mundo com trabalho de longo prazo, pode-se assumir qualquer treinador, e pelo menos o que importa é a Copa do Mundo, se ele assumir ontem ganhar a Copa do Mundo tá valendo, então que se dane o processo. Esse é o discurso que a gente vê na mídia, em sua grande maioria, salvo exceção de um ou outro. Agora, infelizmente, a CBF, ela, ao dar muito ouvidos para supostos jornalistas e muito imediatismo, ela acaba fazendo um papel de idiota e um papel de se vender ao ponto de ridicularizar a imagem do futebol brasileiro. Porque para mim nada mais é do que ridicularizar fazendo o seguinte: olha só, eu vou chamar um cara para assumir daqui a um ano, faltando 1 ano e meio para a Copa do Mundo, dane-se, e eu vou chamar um técnico que tem um estilo completamente diferente, tá bom? E não tem sequência a ser dada. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Fernando Diniz é um bom técnico, ok. Só que aqui no Brasil a gente trata a seleção brasileira com um sistema de meritocracia. Ou seja, se você teve muitos bons resultados, você merece ser o técnico da seleção. É diferente em qualquer outro país. Em qualquer outro país, o técnico da seleção não necessariamente é o melhor daquela nacionalidade. Então a gente não vê o Guardiola assumindo a seleção espanhola, a gente não vê o Ancelotti assumindo a seleção italiana, e o Jürgen Klopp assumindo a seleção alemã, etc e tal. Aqui no Brasil, a gente tem essa cultura. Se o técnico ele tem uma sequência de títulos, se ele tem um histórico muito chamativo, ele merece uma vaga na seleção brasileira. O Diniz, para mim, ele é um treinador muito promissor e ele botou isso à prova no início desse ano. O Fluminense agora ele está passando por um momento de oscilação, mas ele já provou isso no início do ano, que ele tem ótimas ideias, ele consegue dar uma continuidade, etc e tal. Só que o modelo de jogo do Fernando Diniz de nada tem a ver com o modelo do Ancelotti, tá? Isso inclui o quê? O sistema de jogo do Diniz, ele é um sistema de muita acumulação de jogadores no espaço do campo, fazendo com que haja uma superioridade numérica aqui, atraindo a marcação do adversário para determinado setor para poder sobrar outro jogador livre do outro lado. E assim fazer uma inversão rápida, pegando em desvantagem, consegue ganhar num contra um e assim fazer o gol. Esse é o modelo do Fernando Diniz. Muito toque de bola, mas é um sistema que a gente não vê em nenhum lugar do mundo, tá? Só existe aqui, só existe com ele. O modelo do Ancelotti é completamente diferente. É um estilo de jogo mais espaçado, um estilo de jogo mais direto, com menos posse, e você ativa os seus pontas para tentarem jogadas individuais e desequilibrar a marcação. Por isso que aciona muito o Vinícius Júnior. E é assim que o Ancelotti trabalha. A partir do momento que você chama o Fernando Diniz, que tem estilo de jogo X, para depois assumir o Ancelotti, estilo de jogo Y, qual que é o recado? De nada vale o seu trabalho aqui. Eu tô te botando para um tampão. Essa é a visão que me passa. Entendeu? Para o Fernando Diniz, já é uma oportunidade de ouro. E é uma oportunidade que é o seguinte: se por um acaso
tá bom? Se por um acaso não der certo com o Ancelotti, eu posso continuar meu trabalho, eu posso aplicar o meu sistema, etc e tal. Beleza? Então, a CBF, o que a gente está vendo de crítica hoje é o reflexo do que os próprios jornalistas pediram. Os próprios jornalistas ficavam falando que ciclos inteiros de trabalho não funcionam, o Brasil tem que voltar para suas origens. A CBF, ela tá meio que fazendo isso. Ela tá meio que, olha, eu não ligo para esses amistosos que virão, eu ligo a partir da Copa América para frente, eu quero um técnico de ponta, estou disposto a esperá-lo, e enquanto isso eu vou colocar um treinador bom, promissor. Então, a gente tá vendo que uma diversa crise de opinião está sendo feita, tá bom? A própria mídia, a própria CBF não entendem muito bem o que quer. Porque, na verdade, a CBF está replicando o discurso que algumas pessoas já fazem, que é só importa a Copa do Mundo. Se só importa a Copa do Mundo, a gente não deveria estar vendo a mídia reclamar do que está fazendo. Eu já sou uma pessoa diferente. Eu penso o seguinte, você tem que valorizar o trabalho de longo prazo para poder colher resultado. É assim. Então, por isso que eu vejo que, poxa, eu entendo que o Brasil não tinha variação tática. Eu entendo que o Tite ele tinha limitações táticas, ok? Mas o Brasil estava entregando resultado. Aquela bola da Croácia não entrando, a coisa poderia ser outra. A gente sabe disso, a Croácia deu um chute no gol. Então, eu prevaleço o trabalho de longo prazo. Agora eu tô vendo os mesmos comentaristas estarem criticando a atitude da CBF, sendo que a CBF ela só está replicando a opinião dessas pessoas. Então, assim, não tem muito o que fazer. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa a ver com a outra. Não tem absolutamente nada a ver os dois estilos de jogo. E que pra mim isso prejudica só uma pessoa, o Fernando Diniz. Por quê? Porque por mais que a gente sabe que o Fernando Diniz não vai fazer isso, quando ele convocar 4, 5 jogadores do Flamengo, é porque o Flamengo tá sendo atrapalhado. É porque ele tá privilegiando tal jogador que jamais deveria estar voltando a vestir a camisa da seleção brasileira. Como, por exemplo, se ele convocar o Marcelo. Se ele convocar o Marcelo, imagine o tanto de crítica que vão surgir. Imagine se ele convocar 5 jogadores do Palmeiras. Porque tá tendo isso, porque tá tendo conflito de interesse. Se o Fluminense ele diminuiu o seu ritmo e tá numa situação, estiver numa situação pior do que já tá, vão falar que é porque ele tá querendo afundar o clube carioca, ele não tá tendo foco. Então, pra mim, uma única pessoa é prejudicada. Fernando Diniz. E aí a gente mostra que, diferente do que eu penso, a CBF e vários veículos de imprensa não sabem o que querem. Não sabem o que querem. Pode dar certo? Pode. Só que, pra mim, já começou mal. Pra mim, já começou mal. Eu gostaria de saber o que vocês acham disso. Deixe nos comentários. Você acha que o Diniz vai dar certo ou não? Você acha que a CBF tá certo ou não? Tá? Deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu!